os senhores Renato Teixeira e Almir Sater, que escreveram um tratado existencial, que depois que eu vi uma entrevista de Almir Sater falando como isso aconteceu, eu fui de fato dar todo o valor que eu já dava à letra e à estrutura que foi colocada. Diz ele que estava em casa do seu companheiro, do seu parceiro, Renato Teixeira, para um jantar, e enquanto a esposa de Renato Teixeira ia arrumando a mesa, Renato diz a Almir Sater para olhar uma viola que ele havia comprado, e aí ali ele olhou e dedilhou uma nota, e quando ele dedilha a nota, da mesa diz Renato Teixeira: ando devagar porque já tive pressa. E ele completou de lá: e leva esse sorriso porque já chorei demais. E assim compuseram a letra, que ele depois, numa entrevista que eu vi ele dizendo no programa já da desencarnada Inesita Barroso, ele diz: isso não fomos nós que compomos. Palavras dele: isso foi uma psicografia. Lógico, não foi uma psicografia, uma grande inspiração. E é interessante para nós entendermos isso. Justamente começando, ele diz: ando devagar. E eles explicam por que andam devagar. Ando devagar porque eu já tive pressa. Em outras palavras, eu durante muito tempo andava depressa e nada resolveu. Então agora eu passo a andar devagar. Mudança de conduta. Porque andando depressa os resultados não me eram bons. Deixa eu então mudar os resultados, mudando a minha conduta. Ando devagar porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Ou seja, chorar, lamentar, nada resolve. Chorou, lamentou, e aí continuou chorando e lamentando. Então deixou mudar a conduta, passar a sorrir. Apesar das dificuldades, apesar de tudo, sorrir. Então diz: e leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Chega. Eu posso ter dor, mas o sofrimento é uma opção minha. Eu opto em sorrir, como escreveu o apóstolo Paulo na sua carta também aos Colossenses. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver em abundância, sei viver em penúria. É isso que está escrito: leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, mais feliz, porque felizes sempre somos, mas quando entendemos isso, nos sentimos mais felizes. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Ou seja, levo a certeza que tudo eu posso aprender ainda, que minha vida não está terminada, que meu aprendizado não está findado, que minha potencialidade está aflorada, que eu posso tudo ainda aprender. E a certeza de saber que não sei, uma lógica, uma máxima socrática, uma certeza de saber que eu nada sei, me dá a certeza que tudo eu posso aprender. Então, para mim, tudo pode ser novo, tudo pode ser de novo. Para mim, cada dia pode ser um novo começar. Posso reencarnar-me a cada disposição de mudança de conduta na própria encarnação, como bem brincou ontem o Rossandro. E é isso que eles estão dizendo. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, pois levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. E depois eles trazem um jogo de palavras, trocadilhos, um refrão altamente significativo: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ali utilizam palavras homônimas, homófonas, palavras que têm sons semelhantes, embora com grafias diferentes, mas sons semelhantes, que nos geram hipoacusia, que nos geram dificuldade de entendimento. Escuto uma palavra e entendo outra. Isso para nós quer dizer,
discernimento. Ali não é um jogo de palavras. Ele diz conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, estão dizendo aprender a discernir o certo do errado, aprender a discernir os recados da vida que são muito semelhantes. Na vida, a linha que delimita o certo do errado pode ser tênue, pode ser não percebida, como manha e manhã, como massa e maçã, podem ser muito parecidas. Então eu preciso ter discernimento, eu preciso saber escolher. É isso que está no refrão da música. Não está ali apenas um jogo de palavras para poder fazer rima, mas está ali um jogo de palavras para nos chamar a atenção que para entendermos a vida é preciso ter discernimento, porque o convite ao certo, o convite ao errado são muito semelhantes. Porque as situações para escolhas nossas, elas são muito parecidas. São como manhas e manhãs, como massas e maçãs. Aí eu preciso discernir então, conhecer manha e manhã e saber o sabor de massa e maçã. Eu preciso colocar sabor naquilo que eu quero conhecer. Eu preciso colocar sentimento naquilo que eu estou por conhecer e fazer. Naquilo que eu digo acreditar e crer. Aquilo que eu falar, aquilo que eu pensar. É isso que está no refrão da letra. Conhecer as manhas e amanhãs, o sabor da massa e das maçãs. Diz ele, na sequência, depois que, só para a gente fechar, depois que ele explica todos esses motivos, ele diz assim: penso que viver a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Veja, viver a vida, aparentemente algo pleonástico, viver a vida, uma redundância, mas não, viver a vida no sentido de entender a vida, porque senão eu não vivo a vida, eu apenas passo pela vida, eu apenas tenho existência, mas eu não sou. Descartes dizia cogitus ergo sum, que mal traduzido foi trazido para penso logo existo. Sum em latim não é existo, é sou. Cogitus ergo sum, penso logo eu sou. Existir, esse copo existe, mas ele não é, porque ele não sabe que é. Eu existo e sou, porque eu sei que eu existo, porque eu sou. Cogitus ergo sum, penso logo eu sou. E é justamente esse elemento nuclear que está no viver a vida. Sentir-se vivente, perceber. Em outros momentos eles até cantam, penso que cumprir a vida. O que é cumprir a vida, senão os propósitos da própria existência, os propósitos da própria essência. E ele diz, penso que viver a vida seja simplesmente conhecer a marcha. O que é conhecer a marcha? Quem dirige, salve os câmbios automáticos, sabe muito, que aliás muita gente está preferindo, mas sabe o que é conhecer a marcha. Sabe a diferença de uma marcha de torque para uma marcha de longevidade. Quando estou para exigir força, eu preciso de uma marcha de torque, uma primeira, uma segunda. Quando eu quero velocidade, eu preciso de marcha de longevidade, eu ponho uma quinta, uma sexta. Se eu colocar uma quinta e uma sexta para subir um morro precisando de torque, eu não conseguirei. Se eu exigir do torque uma velocidade, não dará certo, o motor não aguentará. Então eu preciso mudando as marchas em função das circunstâncias da própria estrada. O dirigir me leva a entender que marcha eu tenho que colocar. E é muito comum os motoristas dizermos, o carro está pedindo marcha. E quando estamos por aprender, dizemos, mas eu não escuto nada que esse carro fala. Porque não compreendemos a marcha. E ele fala então que penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha. Que hora que eu vou colocar força, intensidade no viver, que hora que eu vou colocar longevidade no viver. E a marcha da vida está escrita no dolmen, no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa é a marcha da vida.
Se entendermos isso, imortalidade, reencarnação, progressão, evolução, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, essa é a marcha da vida. Se entendermos isso, é só correr para o abraço. Se entendermos isso, podemos dizer, penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Tocando em frente. E ele acrescenta, como um velho boiadeiro, velho no sentido não quantitativo de idade, no sentido de experiência, ali esse velho não é significado de vivência, mas sim de experiência, porque vivência é uma coisa, experiência é outra, vivência é quantitativa, experiência é qualitativa, vivência é quanto tempo faço a mesma coisa, experiência é quanto aprendi e transformei as coisas que eu faço. Mas ali ele usa no sentido de experiência, dizendo, como um velho boiadeiro. E aí faz um outro trocadilho com os verbos. Trocadilho notável. Como um velho boiadeiro que levando a boiada eu vou tocando os dias. Boiada não se leva, se toca. Via não se toca, se leva. E eles invertem. Porque depois que se compreende o que é viver a vida, ela é tão simples que você toca. É mais difícil conduzir boiada do que viver. Por isso ele usa o verbo levar a boiada e o verbo tocar a vida. Quando deveria dizer tocando a boiada, eu vou levando os dias. Mas ele diz levando a boiada, eu vou tocando os dias. Por quê? Porque já conheceu a dinâmica da vida. Já conheceu a simplicidade da dinâmica da vida. E conhecendo essa simplicidade é só viver. Por isso tocando os dias. E depois ele usa o outro trocadilho. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ora, nós caminhamos por uma estrada. Ora, nós somos uma estrada pela qual caminham as outras pessoas. Estrada eu vou, o aprendiz. Estrada eu sou, quando ensino. Todos nós não sabemos tanto que não precisamos aprender. Todos nós não sabemos nada que não temos. Aliás, que não temos o que aprender. E todos nós não sabemos nada e precisamos aprender. Quando eu sou o aprendiz da vida, estrada eu vou. Quando eu sou aquele que exemplifica, estrada eu sou. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos quem ensinamos. Estrada eu vou, estrada eu sou. Mostrando então essa relação de aprendizagem e ensino. E não de ensino e aprendizagem. Depois eles vêm novamente para chamar a atenção do refrão pela musicalidade, mas ao mesmo tempo para dizer, vamos discernir de novo o que é a vida. Vamos discernir de novo, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. E depois vem trabalhar com a impermanência da vida. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Tudo na vida é impermanente. Um dia a gente chega, outro dia a gente vai embora. Um dia a gente ama, um dia a gente chora. Porque essa é a estrutura da vida, impermanência, alternâncias. Tudo tem a hora, tem o momento. O que nos leva ao capítulo 3 do livro Eclesiastes do Velho Testamento. Todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de espalhar, há tempo de recolher. E quando dão erradas as coisas, quando no tempo de espalhar eu estou recolhendo, quando no tempo de recolher eu estou espalhando, quando no tempo de ir eu estou vindo, quando no tempo de vir eu estou indo. Quando mudamos o sentido que a própria vida está já indicando. Por isso eles dizerem, nesse tratado existencial, todo mundo ama, um dia a gente chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Mostrando-nos o valor do momento presente. Mães, por exemplo, filho mora fora, estuda fora, isso acontece com mães do interior, que os filhos vão para a capital para estudar, ficam ali meses fora, e num feriado prolongado vem visitar a mãe. E a mãe abraça o filho quando está chegando e começa a chorar. E o filho fala, por que você está chorando? Porque eu já estou pensando no dia de você ir embora. Que não acontece, óbvio, aqui na região de Florianópolis. Acontece em outros estados. O medo da partida tira a alegria da chegada.
É a hora de vir, estamos indo, é a hora de ir, estamos vindo. É isso que eles estão escrevendo nesse tratado. E dizem, é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. É preciso amor para pulsar, no sentido de que o amar, como cantado aqui, a música de Renato Russo, é preciso amar como as pessoas, como se não houvesse amanhã. Veja que beleza. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amor para poder pulsar. É preciso sentimento em tudo que fazemos, em tudo que dizemos. É preciso paz para poder sorrir. Por que é preciso paz para poder sorrir? Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele nos fala que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Capítulo 136 do livro Fonte Viva. Para nos dizer justamente que é preciso consciência tranquila para poder sorrir. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Entender as adversidades, porque elas podem ser muitas vezes elementos de crescimento. Chuva no sentido de aparente dificuldade que germina, que fertiliza, que faz crescer. É enxergar os resultados apesar das dificuldades. É divisar o porvir apesar do durante. É preciso a chuva para florir. E eles encerram. Cada um de nós compõe a sua própria história. É o que escreveu o apóstolo Tiago na sua única epístola, no capítulo 1 da sua única epístola. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Muito bem dito ontem aqui pela Anete, que aliás gostei muito da palestra. Das nossas responsabilidades, das pré-ocupações, de querer prestar conta, de querer que os outros prestem conta para nós mesmos. E o apóstolo Tiago escreve: cada um dará contas de si mesmo a Deus. E esses dois cantores e escritores escrevem: cada um de nós compõe a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Dom é aquilo que já possuímos. Dom de ser capaz, perfectibilidade, questão 76 do Livro dos Espíritos, perfectibilidade, capacidade intrínseca que nós todos temos, íncita em nós mesmos, de aperfeiçoarmos-nos, de simples e ignorantes a crescermos, questão 115, questão 122 do Livro dos Espíritos. Ser feliz, como dissemos ontem, da própria natureza da lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos, que a lei natural é a lei de Deus e é criada por Deus para a felicidade do homem. E na questão 615 do Livro dos Espíritos, pergunta-se se a lei de Deus é eterna e imutável. A questão 615. E os Espíritos respondem: são eternas e imutáveis, tal qual o Criador, tal qual Deus. Então a felicidade é eterna e é imutável. E não a entendemos, porque não percebemos que cada um carrega em si, é dentro e não fora, o senso de felicidade. É a consciência tranquila. É o reino de Deus que Jesus nos dizia, que nos fala por parábolas, que não vamos reprisá-las, mas nos fala das chamadas parábolas do reino,